Expondo o Cyber no Punk, pontos de humanidade. E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos entrar nesse tema que é bem interessante. Como que funcionam seus pontos de humanidade? Você tem a sua empatia, o seu EMP, e você multiplica ela por 10. Então se eu tenho 1 de EMP, eu tenho 10 de pontos de humanidade. Se eu tenho 4 de EMP, eu tenho 40 pontos de humanidade. Na ficha de Cyberpunk, você coloca quanto de humanidade você tem nessa parte aqui, em humanidade, ok, gente? É ali que você coloca os seus pontos de humanidade. E aqui, gente, que eu tinha falado no vídeo de criar ficha, eu tinha falado que aqui em empatia você colocava seus pontos de humanidade aqui. Mas não, aqui você vai colocar a sua empatia reduzida. E aí eu vou te mostrar por que empatia reduzida nesse vídeo. Vamos lá, você tem seus pontos de humanidade e quanto mais coisas cibernéticas você coloca no seu corpo, você perde pontos de humanidade. Então, existem as formas, né? Se a coisa ela custa muito ponto, normalmente ela vai pedir para você gerar um D6 e dividir por 2. Então, por exemplo, se tirou 6, você vai perder 3 pontos de humanidade. E as coisas mais custosas da sua humanidade normalmente vão pedir um 4d6. Aí, meu filho, você pode tirar mais de 20 se você tiver azar o suficiente de tirar muitos dados altos, ok? O que acontece quando você perde 10 de custo de humanidade é que você diminui um ponto de empatia. Por isso que tem aquela parte lá na ficha que eu mostrei para vocês. Ali é onde você vai colocar a sua empatia reduzida, sua empatia atual que foi reduzida. Então, por exemplo, personagem com 40 custos de humanidade. Ele vai estar fazendo ali um teste de uma tabela médio. Ele gerou 2 dados de 6 e aí ele tirou um 12. Ih, rapaz, vamos falar que ele foi implantar uma garra no braço dele, por exemplo. E aí ele tirou um 12. Ele perdeu 10 pontos. Ele tinha 40 pontos de humanidade, agora ele perde 10 não, ele perdeu 12 pontos de humanidade. Ele foi para 28, 28. Então, ele perdeu 10 de humanidade. Por causa disso, ele vai perder 1 de empatia. Ele tinha 4 de empatia, agora ele tem 3 de empatia. E o que acontece quando você zera isso ou fica menor que isso? Seu personagem ele fica completamente dominado pela cyberpsicose. E aí ele fica guiado por um ódio contra qualquer criatura viva, seja humano, animal, e vira praticamente um tipo de carne e sal. A partir desse ponto, não existe um retorno e o mestre vira o comandante do personagem, passando a ser um NPC, se antes ele fosse um jogador, por exemplo. E é isso que acontece se você zera. Lembrando que também tem cyberpsicóticos, sabe? Que em vez de ser agressivos, eles são full mentirosos, por exemplo, ou full canalhas e coisas do tipo. Eles podem ter problemas diferentes. A maioria vira agressivo. Mas alguns podem simplesmente querer só destruir a vida dos outros de outra forma, em vez de ser uma coisa meio que física mesmo, algo mais mental, ok? Então, se o personagem, por exemplo, é mais ligado a uma onda mental, você pode fazer que ele é um cyberpsicótico que possui outros métodos. E praticamente é isso que acontece quando você perde seus pontos de humanidade. Quando você vai perdendo com o tempo, você vai ficando mais rígido, tá, galera? Um cara com 1 de empatia já é um cara bem agressivo, já é um cara que é respondão e coisas do tipo. Então, cuidado, viu, com as partes mecânicas que você coloca em seu corpo. Terapia. Cara, quando você começa a virar um cyberpsicótico, existe uma hora que eles podem te frear, te segurar e vão te amarrar numa mesa de metal e começar uma psiquiatria forçada. Eles vão pegar umas sondas que desativam todo o seu cybersistema. E aí eles vão pegar seu cérebro, desconectar ele de tudo para tentar reconstruí-lo de uma forma socialmente aceitável. Então, seu personagem vai receber drogas, vai receber hipnose, choques mentais, psicocirurgia. E uma vez que ele está recebendo todas essas coisas, as partes tecnológicas dele vão sendo retiradas ou desativadas. E o personagem vai começar a recuperar 2 pontos de empatia para cada 2 semanas que começar, que for na terapia. Então,
No caso, 2 semanas que ele estiver dentro da terapia, tá, gente? E ele só sai de lá, gente. Eles só vão deixar ele sair quando ele estiver totalmente empático de novo. Quando a empatia dele estiver totalmente curada. Então é isso. Cuidado para eles não te pegarem, tá, gente? É isso, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador, e fui.